Atenção, atenção, atenção. Todo dia, a partir de agora, a 1 e às 8 vai ter vídeo aqui no canal. E no começo de tudo, na masmorra do Dragão de Prata, 2 guardas guardam um homem que está sendo mantido como prisioneiro e a Rainha Dragão aparece, deixando os guardas surpresos e ela pede para os dois saírem, pois ela quer falar com ele sozinha e assim eles acatam a ordem rapidamente e Roswazia fica toda se sentindo e porra, moça, bonita. Matador de dragões, perguntando como É uma dragoa, tem aqui a cauda, entendi. Dragões. E assim o garoto apenas pede para ela lhe matar e ela pergunta se ele quer que ela lhe dê uma morte rápida, mas fala que não é tão fácil assim, falando que ele é um homem bonito e decidido e começa fazendo um ferimento na bochecha dele, falando que se adicionar mais algumas cicatrizes ficará perfeito e o garoto fica cada vez mais frustrado, mandando ela parar de lhe humilhar, falando que ela pode lhe matar ou lhe cortar em pedaços como ela quiser, mas pede para ela ser rápida e ela fica animada bastante para começar a balançar sua cauda e ela fala que por mais poderoso que ele seja, se ele não tivesse cachorrinho, balança a cauda quando tá feliz, num estado tão miserável, perguntando a ele que tal ele se juntar ao clã dos dragões prateados. Então ele pergunta se ela é digna, dando um sorrisinho bem maléfico, e a garota então joga ele longe, dando uma rabada nele. E o moleque não tava em boas condições. Acho que não era essa rabada que eu queria, não. Piora, tossindo sangue dessa vez. Então ela pergunta como um prisioneiro ousa ser rude com ela, pisando no abdômen do garoto mais uma vez, falando com Leon Cosmod, perguntando se ele ainda acha que é o grande herói da humanidade, elogiado por milhares de pessoas, questionando se ele ainda sonha em acabar com o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para as gerações que virão. E ela fala isso continuando pisando no peito dele, dando-lhe uma boa de uma vista. Então ela manda ele acordar, pois ele vai morrer ali, chamando-o de perdedor ignorante. Mas ela fala que talvez e somente talvez ele pudesse ter tido a oportunidade de deixar seus descendentes desfrutarem de riqueza e glória com ele. E ela questiona se não é uma hipótese interessante, mas fala que infelizmente ele não terá um sucessor e consequentemente ele não terá um dia assim. Mas ele manda Roswise não subestimar os humanos, porém como as palavras dele são vazias, pois ele não tem tanto poder para se defender, ela agarra ele usando sua cauda, levantando pelo pescoço, falando que ele é um cara bem teimoso. E o garoto começa a ser sufocado, chamando pela rainha. Então ela pergunta se ele tá pronto para implorar por misericórdia, mas ele fala que desde o começo ela cometeu 2 erros, então ela fica em dúvida quanto a isso. E ele fala que o primeiro é que ela não deveria ficar sozinha com o mais poderoso matador de dragões treinado. E ela começa a ficar cabreira com que ele tá aprisionado, irmão, como assim? Tá falando. Então ele fala sobre o segundo erro, falando que ela nunca deveria ter provado seu sangue. Então ele ativa um poder ocular, fazendo seus olhos ficarem vermelhos, ativando uma maldição de sangue na rainha. Então ela fica mexida com aquilo, tirando a cauda do pescoço do garoto e deixando ele cair. Então ela já começa a ficar um pouco estranha assim por dizer. Então ela nota que tá muito quente e começa a sentir seu corpo estranho, se perguntando o que diabos está acontecendo. Então ele fala que muito em breve ela vai viver na dor trazida pela alma por toda a sua vida. E ela começa a ficar cada vez mais frustrada, pulando para cima de Leon, o jogando no chão e caindo em cima dele. E ele se questiona o que tá acontecendo. Uma maciagem legal. Cara dele, ele nota o que tá acontecendo. É sério? Poder ocular esse? Entendi. Pensei que ia ser controlada, alguma coisa assim, mas não tava pensando nesse tipo de controle. E aquela situação, e ela aparentemente tá ficando excitada. E ela rapidamente dá-lhe um beijão na boca do moleque, deixando ele corado. Então, após isso, o que vem é a história. E 1 hora depois, já com as roupas pra tudo que é canto, a maldição finalmente termina e ela volta a si e nota o que acabou de fazer, gritando com ele, perguntando o que ele fez com ela. Mas a verdade é que o moleque tá lá no chão com mais sangue ainda no seu corpo, todo acabado e desnutrido. E ele fala que a maldição de sangue é uma técnica proibida, toma água, que só pode ser usada uma vez na vida. E se a pessoa provar o sangue dele, uma conexão de alma será criada entre os dois. Então, quando ele morrer, a maldição vai lhe causar uma dor sem fim. Mas ela fala que isso é um absurdo, pois se isso é um feitiço que faz efeito depois dele morrer, ela pergunta o que foi que aconteceu. E ele fala que isso foi um acidente, pois ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de todo, mas ele não esperava que um efeito colateral fosse ocorrer com ela. E ela começa a ficar... Entendi, ok. O poder do excitamento não existe, ok? Foi só uma reação em cadeia que aconteceu e foi isso aí, ok? Entendi. Bom, melhor, né? Porra, um poder desse aí não tá numa rua certa. A tímida mandando-lhe calar a boca. E Leon fala que até onde sabe os dragões seguem a regra da monogamia, falando que depois da morte dele, a grande rainha dragão prateada não só será incapaz de encontrar um novo companheiro, mas também incapaz de deixar descendentes, até mesmo incapaz
tio, ok? Ela deu uma última cartada Vai forte. explicar ao clã dos dragões Maneiro. por que tudo isso aconteceu. E o efeito daquele feitiço proibido excedeu em muito as suas expectativas. E ela volta a ficar cada vez mais irritada, ficando puta com ele. E ele questiona o que ela disse, a chamando ironicamente de sua majestade, grande rainha prateada. Afinal, ela havia dito que ele não teria um sucessor. E agora, ela também não terá um sucessor. Ou não terá nenhum mandou sucessor a carta dragão. do Uno, E ela fica reversa. muito bolada, invocando sua mana na mão e partindo para cima do garoto. E ele questiona se ela quer lhe matar, mas fala que ela não precisa fazer isso, afinal ele vai morrer em breve e manda ela viver com seu ódio por ele e com a dor por toda a sua vida. E essa é a maldição dele para ela como um ser humano. E assim ele desmaia. E ela Maneiro, pronto, fez até o final na cabeça da pessoa. fecha suas Justo. roupas. E fica bolado olhando pra Leon, pois ele é apenas um ser humano e está se vingando dela de uma Eu não forma... imagino como é que foi a visão dos guardas. Tipo, interessante. A rainha é assim, não sabia disso não. Ela, quando tava a entrar, tinha guardas. Os caras ficaram a fazer isso. O cara demorou um tempinho, porque o cara tava com sangue a mais. Então, pelo menos teve o tempo todo de sangue escorrer, secou. Então, ficaram um bom tempo lá. Então, os guardas souberam do que acontecia alguma coisa. E ainda quer morrer, perguntando como ele pode ser tão vigarista. E assim ela utiliza sua mana para colocar um brasão dracônico no peito do garoto enquanto Oxi, pra quê? ele está dormindo. E é dito que Leon Cosmod já foi um lendário herói matador de dragões. E quando ele tinha 5 anos, ele matou o cão feroz de seu vizinho com as próprias mãos. Ele foi parado por um matador de dragões que passava e foi aceito como seu aprendiz. E aos 10 anos, ele entrou na Academia Imperial dos Dragon Slayers para estudos posteriores. Dragon E 4 anos Slayer. depois, ele se formou com a Temos o Demon Slayer, agora vai ser o Dragon Slayer, idade entendi. mais jovem e a avaliação mais alta da história. E aos 15 anos, ele pisou no campo de batalha da Matança de Dragões, matando inúmeros deles, recapturando territórios e fazendo inúmeras conquistas militares para o Império. Maneiro. Ele é conhecido como o mais forte herói Dragon Slayer e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra. Isso até que ele se tornou um prisioneiro do clã Dragão. E 2 anos se passaram Quem capturou? desde que Leon foi capturado. E assim ele finalmente acorda num susto absurdo e começa a ficar assustado. E nota que ainda está vivo, se questionando aonde está. E ele tá num quarto todo bonitinho, rosa, cheio de Legal. babado, que não parece o quarto de um homem. E nisso, uma garotinha entra no quarto, olhando para ele, notando que ele está acordado. Ah, E o que garoto fofinha. pensa que ela é muito fofa. E começa a achar que aos poucos ele tá entendendo o que tá rolando. E deve ser porque ele fez uma contribuição tão grande para a humanidade que ele pôde chegar ao céu. E ela deve ser o anjo lendário. Então Pô, não ironicamente seria legal. Acho que não vai ser isso, mas seria legal uma a coisa assim. garota pergunta o que é um anjo. E ele continua chamando ela de pequena. Uma pessoa cuidando da vida depois após a morte. Como é que seria a vida após a morte? A pessoa sendo feliz, tranquila, e é No isso. anjo, perguntando qual é o nome dela. E ela se apresenta como Muen. E ele fala que esse nome é muito bonito, mas se pergunta por que a cor do cabelo daquele anjo é tão estranha. Um cabelo preto e branco. E a garota fala que sua Oxe, mãe não pode? disse que o nome dela significa a lua. E assim ele se pergunta se os anjos também têm mãe. E ele se apresenta pra ela como Leon Cosmod. E ela fala que sabe, falando que Leon significa leão. E ele pergunta quem lhe disse isso. E ela fala que foi sua mãe quem lhe disse também. E ele fica surpreso com isso. E pergunta o nome da mãe da garota. E ela fala ser filha de Rosewise. E o garoto fica Aí o cara quebra. ouvindo isso, não acreditando no que ela tá falando. Então ele nota que se a mãe dela é Rosewise, então o negócio fedeu pra ele. E a garota confirma suas dúvidas, falando que ele é o seu papai. E Ui! Como a- Ah, é verdade, tinha isso! Ela só pode fazer com uma pessoa, então eu não posso fazer com ninguém, vou fazer com ele. Vou fazer com ele, ele fica justo! chocado com isso, notando que na verdade aquela garotinha é filha dele. Mas pera, por anos ela entrou em coma? Ele com a Rosewise, e assim a mãe dela chega e olha pro lado assustado. E Muen fala com Rosewise que seu pai finalmente acordou. E ela fala que sabe disso, notando que ele acordou com um olhar bem sádico nos olhos. E Muen começa a falar que sua mãe deve estar feliz pelo seu pai ter acordado. visão. Porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela fala que sua filha tá certa, mas seus olhos não transparecem o que ela tá falando. Então o garoto pensa que só um idiota acreditaria nisso. E ela rapidamente manda Muen brincar lá fora, falando que tem algo pra conversar com o pai dela. E a garota cata isso rapidamente. E nisso, Leon pergunta se ela é realmente sua filha. E ela questiona o que foi, perguntando se ele não acredita, pois ela é a filha biológica deles. Então ele fala que ela lhe odeia, porém ela usa seu rabo pra fechar a porta rapidamente. E ele pergunta por que ela deu à luz a essa criança e por que ele salvou. E ela fala que ele tá dormindo há 2 anos e pergunta se Isso não tem 2 anos. Isso aqui não tem 2 anos. Mas não mente pra mim, não. Eu sei que dragão é uma raça diferente, mas foda-se.
Isso aqui não tem 2 anos. Falando que eles são diferentes e não podem coexistir. E se fosse em qualquer outro momento, ele nunca tocaria nela. Então ela pergunta se ele tocar também é uma tortura para ele. Ah, eu sei que tortura aqui, ó. Qual é a prota? Tá se fazendo de maluco. Tu tá se fazendo de maluco. Concordo. Ele grita pra ela falando que é claro. Oxe, ela ficou preta Então ela do já nada. enrola sua cauda na perna dele e o joga na cama, todo aberto. E chega por cima, já saneando no colo dele. Ah, porra, a moça ficou oriçada, ficou deixando sangue e tá querendo começar de novo. Ele queixando o que Ficou que ela viciada vai fazer. mesmo. Ah, eu não te conto o que ela vai fazer, não. Se eu te contar, o canal cai. E assim ela É verdade, não rapidamente posso- não começa fala a isso, arrancar não. a roupa dele, falando que quer esculpir seu próprio padrão de dragão nele. E assim ele manda ela parar. Mas ela fala que isso vai se tornar a maior vergonha dele. E isso vai significar que de agora em diante, ele será o seu prisioneiro e nunca mais vai poder lhe deixar. E ela começa a pregar aquele troço no meio do peito dele. E fala que quando seus companheiros humanos virem a tatuagem de dragão no corpo dele, o que será que eles vão pensar? E ele imagina que eles vão pensar que ele Você só uma tatu? É só fazer uma cicatriz em cima que sai, né? é um grande matador de dragão ou um traidor que se rendeu ao clã dos dragões. E ela fala isso com um olhar bastante sádico, atiçada e já com a marca nos peitos brilhando. E ele questiona por que fazer isso até esse ponto. E ela pergunta se ele ainda não entendeu. E é explicado que o conceito de vingança na raça dos dragões sempre foi um problema para os cientistas humanos. E a vingança deles é um comportamento desumano que combina com paranoia, extremo e vai além da compreensão humana. E ela fala que quer que ele viva com essa vergonha pelo resto da sua vida. E que seja severamente humilhado até o fim dos seus dias. Então ela começa a dominar ele totalmente. E ele pensa que esse sentimento Eita, agora deu carta reverso nela. Porque agora ela tá ficando meio corado, né? é horrível. E para a rainha dragão prateado Rosewise, foi uma grande honra fazer de Leon o maior matador de dragões da história da humanidade, um escravo do clã dos dragões e, de certa forma, o parceiro mais próximo da rainha dragão prateada. E ela chama ele para começar. E embora seja muito inacreditável por uma perspectiva humana, esta é sua vingança contra o maior matador de dragões. Ah, porra, que vingança boa, moça. Que vingança maravilhosa. Inacreditável. Deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Só deixa o like, é isso. Deixa o like. Do Pronto. dragão. É aquele filme lá, tá ligado? Da Disney, da Pixar, sei lá de onde é que é. Como se vingar do seu dragão. Esse pensei aí. em outra coisa, mas eu não vou falar porque esse cara... Não! Bangala não! De graça, não quero pensar nisso não, Messi, porra! O canal daqui é family friendly. Em outra manhã, no Castelo do Dragão Não. de Prata, as empregadas começam Vocês a falar pensaram que a nessa rainha desgraça? parece estar de bom humor naquele dia. Então a sua amiga pergunta se ela ainda não sabe, pois o marido dela acordou do coma. E Leon nota que aquela dragão fêmea realmente anunciou ao público que ele era o marido dela. E fala que as empregadas não têm ideia do quão aterrorizante aquela mulher é. E ele se lembra As dela empregadas no são momento dragão. passado, espremendo seu suco de tudo que é forma de tudo que é jeito. E ele fala que ela lhe apertou Como por um é dia isso, e Messi? uma noite inteiros. E sua cintura tá quase quebrada. E ele fala que nunca se Porra. tornará o brinquedo dela, cheio de ódio no pulmão. Mas então ele olha pra saída do castelo e vê 4 guardas fazendo a segurança. E nota que com eles guardando a porta lateral é A impossível. raça dracônica é muito maneira, essa cauda zona depois. Eles não usam muito a cara dracônica, que geralmente tem, por exemplo, em Baldur's Gate, que fica com a cara mais dracônica. Eu gosto, Se acho você maneiro. for ali. Mas ele se pergunta por que há tão poucos guardas no castelo do dragão prateado naquele dia, pois é Quem é que vai atacar um dragão? Só vocês, são malucos. completamente diferente de quando ele chegou ali há 2 anos. E está tudo muito silencioso e estranho. Então ele nota, olhando pro lado, que tem um buraco ali, se perguntando se isso seria uma armadilha. Mas olhando lá de fora, por meio do buraco, ele pensa que isso não importa, pois ele não consegue pensar muito agora. Falando que tem que sair dali, não importa o que aconteça. E mesmo que for uma armadilha, ele vai forçar a sua saída. Então ele Justo. começa a passar pelo buraco, dando adeus à rainha dragão pervertida. Que também fala sobre a pequena dragão chamada Muen, falando que embora ela seja muito fofa, a rainha pode ficar com a garota pra ela. Ah, mano, é possível que eu tô narrando um manhua onde o prota quer ir comprar cigarro na maior cara de pau. Ai, é quem cuida, ele não tem culpa. Ele não teve culpa. Ele literalmente foi a... Não posso falar senão o canal cai. Mas tu entendeu. Ele não teve culpa. Depois já passou um time skip de 2 anos e eu tava com uma filha. Ele não tem culpa do que aconteceu, irmão. Possível. Caso você tenha alguma coisa a reclamar, fale com o meu editor. Ele que me forçou a gravar isso. Enquanto ele tá se enfiando naquele buraco pra meter o pé no castelo, Muen olha por cima de uma mureta, falando com sua mãe, dizendo que o papai está cavando um buraco igual um cachorro. Falando que isso é muito legal. E ela, enquanto tá tranquilona de barriga cheia, tomando um solzinho, usando um porra! biquíni, fala que está vendo, falando que ele é muito incrível. E a Muen pergunta Como é que o vinho não cai? Ela tá com o vinho do lado. Como é que não cai? Eu sei que não devia estar olhando para o vinho que tem outra coisa pra ver, mas porra.
Essa é uma habilidade dracônica maneira. Como é que eu queria conseguir fazer isso com a água aqui? Porra. Quando ela vai pescá-lo de volta, mas Rosewise fala pra Moen que ela não pode usar a palavra pescar de volta para o pai dela, dizendo que é muito rude. Então ela pergunta qual palavra ela deve usar. E assim ela fala que vai pegá-lo de volta. E depois de algum tempo, o garoto já tá longe. Qual a diferença? Ele fala que após escalar aquelas montanhas, Pegá-lo, ele poderá pescá-lo. ver os limites do território humano. E pensa também que depois de correr tanto tempo, a Rainha Dragão não deve lhe alcançar. Mas isso não... Claro. Um dragão não vai conseguir alcançar um humano a correr. Claro. Na verdade, eu nem sei como é que tu tá correndo. Depois de ficar 2 anos em coma sem andar, eu não sei como é que o teu corpo tá funcionando. Mas enfim, poder de cavaleiro. Podia estar mais errado. E Rosewise aparece voando no céu atrás do garoto. Óbvio. E fala que ele é um ótimo corredor. Com ele se desesperando, porra, dragão pensando bonito. que ela vai lhe pegar. Então ela dá a volta e para na frente do garoto. Todo imponente, do tamanho de um edifício de pelo menos Caralho. 20 andares. E ele fala que deve ser Dragão branco divertido igual de brincar Jesus. com ele desse jeito. Então ela fala que está muito decepcionada, perguntando se ele não achou que estava muito tranquilo, questionando quem ele acha que ele ajudou a desviar dos guardas e deixou um buraco para ele escapar. E ele fala... A sério que era uma armadilha desse nível? Pensei que era uma coisa... Tá aí. Mas não pensei que ia facou os guardas pra deixar ela fugir. Só que mesmo que soubesse que era uma armadilha dela, ele não tinha escolha e ele só não esperava que ela lhe alcançasse tão rápido. E ela questiona ele o que vai acontecer se ele retornar ao território humano agora, falando que ele já tem a sua marca no peito. E questiona se Leon acha que os humanos ainda vão lhe reconhecer como um matador de dragões. Porém, ele fala que vai começar a sua vida de novo com uma pessoa comum, falando que é melhor do que ser torturado por ela. Porém, ela fala que... Torturados. Não te faz não, irmão. Que é ele não isso? sabe como apreciar a sua gentileza, abrindo suas asas e ficando boladona. E vou te falar que dragãozão enorme, viu? O cara realmente não Concordo. sabe aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? Ter um dragãozão da hora e também ter um wife maneira de noite. E nisso ela agarra ele com a sua cauda e começa a carregar ele. E ele questiona aonde ela tá lhe levando. E ela fala que como ele quer tanto ver os humanos, ela vai lhe ajudar. E assim, 3 horas depois, perto da cidade fronteira, então ela joga ele lá de cima, fazendo o cara se estabacar no chão. E mesmo caindo de Coitados. cabeça, ele continua vivo, apenas falando que aquilo doeu. E ao olhar para o lado, ele vê a civilização humana ficando surpreso. E Rosewise fala que aquele é o Império Humano. E fala que quando ele olha para uma cidade humana perdida, ele deve pensar que pode retornar ao mundo humano apenas pisando nela. Mas ela fala com Leon, falando que ele não pode voltar, mesmo que ele esteja bem próximo. E nisso, ela começa a olhar para ele com um olhar já açucarado e aquela marca no seu peito brilhando. E a marca no peito dele também começa a brilhar. E ela fala que esqueceu de mencionar que quando uma das pessoas com a marca do dragão quer fazer snu com a outra pessoa, a marca irá produzir uma reação. E ela fala que agora ele deve estar se sentindo quente por todo o corpo, ansioso para começar e incapaz de suportar. Caralho, a mulher tem o poder da tesão. Que porra é essa? Ele começa a tentar resistir, falando que o que quer que seja que ela queira ali, ela não vai poder fazer. Mas ela fala que vai sim, perguntando se ele sabe por que ela lhe trouxe ali, falando que quer que ele entenda o que é vergonha diante da sua cidade natal. Caralho, que vergonhoso! Meu Deus, que vergonha! A única coisa que ele perdeu é a família. De resto, tudo dá pra conseguir de volta. Muito perto dela. E ele pergunta se ela acha que ele vai perder a fé por Na verdade, perdeu uma, mas ganhou outra, né? Sendo sincero. causa disso, falando que vai esperar pacientemente até que essa oportunidade chegue. E até lá, ele vai retribuir em dobro toda a humilhação que ela lhe fez, agarrando a mão dela com bastante virilidade. E ela fica surpresa com isso, mas então volta pra ofensiva, falando que vai estar esperando por ele, viva ou morta. E depois disso daí, vinho, tainha Óbvio. e mandioca no bombril. E ainda naquela noite, Não, após o que toda a aconteceu? ação, Rosewise está brilhando, tinindo, toda feliz. E ela fala que está muito satisfeita com o desempenho Cara, tô dele agora há triste. pouco. E o garoto Triste com isso. fica no chão, triste, chorando com o que acabou de fazer. E ela pergunta se Leon quer que ela leve ele ali todo mês pra visitar a sua cidade natal. Mas então o moleque fica todo arisco, falando que ela ainda é uma rainha dragão com cabeça nas nuvens, pensando que pode lhe drenar quando quiser. E ela nota que ele sabe do seu plano e chama ele pra ir pra casa logo, pois sua filha está esperando. Mas ele manda ela esperar, falando que como um matador de dragões, ele não pode ser pego por ela como uma presa, falando que consegue andar sozinho. Mas ela lembra ele que dali até o castelo do dragão prateado leva pelo menos 3 horas voando na sua velocidade e levaria Meu pelo menos Deus. 10 dias ou meio mês pra um humano ir andando, e ele fala que são apenas 10 dias e manda Só 10 dias. Se bem que uma pessoa ficou adormecida por 2 anos, só 10 dias não é muita coisa, mas 10 dias para quem teve muito tempo adormecido,
É muita coisa para o cardio do cara, que ele não tá habituado. O corpo ficou 2 anos literalmente parado. Ela não subestimar a resistência humana. Eu não sei como é que ele tá vivo. Quem que lhe deu de comer? Não tem nenhuma coisa de soro nesse mundo medieval. Então ela fala que quer ver quanto tempo ele consegue aguentar. Mas depois de um tempo, o moleque tá quase morrendo. E ela nota que ele não consegue mais andar, falando que se ele lhe pedir, ela pode levar ele. Mas ele fala que não está cansado, perguntando quem disse que está cansado. E ele fala que a única coisa difícil dele é a sua boca. Ele fica irritado, até que eles notam alguém se aproximando. E o garoto percebe que é um exército matador de dragões, pensando que isso é ótimo, pois aqueles caras podem lhe ajudar a se livrar daquele dragão. Então ele pensa em chamar o exército, porém Rosewise fica muito bolada com ele, e ele nota que aquela aura assassina nas costas dele, e ele pensa que não pode fazer isso, pois se ele pedir ajuda, Rosewise irá matá-lo e sem hesitar. E nisso os homens notam que tem alguém ali pedindo para o seu exército parar por um momento, e pergunta se os dois estão perdidos, e Leon fala que não, falando que eles só estão passeando por ali, e ele pensa que não pode prejudicar aquelas pessoas inocentes. Então o homem fala que essa floresta não é um bom lugar para passear, falando que há muitas espécies perigosas e animais selvagens, oferecendo uma carona para eles. E ele também se lembra de se apresentar, falando que seu nome é Walker e é o capitão do 47º Esquadrão do Exército Imperial Dragon Slayer. E ele tenta apertar 40º? Eu nem sei quanto número é isso, 47º? 407? Ok. Mas Leon continua agradecendo pela gentileza, falando que eles também aprenderam autodefesa e podem se proteger, pedindo mentalmente pro cara não chegar perto demais e acabar vendo o rabo da sua esposa. E nisso, olhando de perto, Walker começa a notar que Leon lhe é familiar, perguntando se já viu ele antes em algum lugar. E nisso, é verdade, ela era o cavaleiro número 1. Faz sentido ele reconhecê-lo. Rosewise começa a ficar com a orelha em pé, pois aparentemente as coisas vão azedar e a porrada vai ter que cantar. E o garoto pensa que isso não é nada bom, notando que ela já tá invocando a sua magia. Então ele coloca a mão na mão dela, parando a magia dela, e puxa ela pra perto, dando-lhe aquela encoxada nela. E fala com algo que ele provavelmente lhe confundiu com outra pessoa. E fala que tem um rosto bem popular. E a sua esposa também costumava lhe confundir com outras pessoas, perguntando ela se não é verdade, mas fala sussurrando para Rosewise que vai voltar pro palácio com ela obedientemente, mas pede para ela, por favor, deixar ele se livrar deles primeiro. E assim os dois começam a ficar como pombinhos apaixonados. E Walker fala que então não vai mais perturbar o namoro deles, deixando os dois para trás. E Rosewise pergunta, já sendo que era legal, ainda bem que não foi de essa. Ele já não lhe abraçou bastante. E o garoto solta ela, e ela fala com Leon que ele foi inteligente e não pedir ajuda a eles, mas fala mais uma coisa, dizendo que ele precisa saber a sua própria posição, falando que mesmo que eles tenham uma filha, não significa que ela é a sua esposa. E ele até concorda com isso, falando que nunca passou pela cabeça dele em ser o marido dela. Mas na hora do vapo, tu tá boa. Aí sim, agora vamos pra parte da tortura. Aí tá felizona. Mas na arte, não, vamos do filho. Não, pelo amor de Deus, tô fora, tá maluco? Cuidar da mesma filha que eu? Não, essa filha é minha, vaza. Mas ela chama ele pra ir logo, falando que eles têm um caminho longo pela frente. Porém, enquanto ela se vira toda de tsundere, ele sente uma dor incrível na sua mão e começa a colapsar. E ela ouve o barulho olhando para trás, notando que ele desmaiou. Então chama ele de ser humano frágil, virando dragão novamente, pegando ele na boca e jogando na sua corcunda. E começa a levar ele voando, falando que dessa vez ela vai interpretar isso como um pedido de misericórdia. E de volta ao Castelo Dragão, sua filha fica feliz que ele tenha acordado. E ele pergunta a Muen como ele voltou até ali. E ela fala que foi a mamãe que trouxe o papai de volta. E assim ele pensa que ela finalmente lhe pegou com uma presa novamente. E aquela dali é a Rosewise na visão do Leon. Ele nota também que aquilo é um curativo na sua mão. E Muen fala que foi ela quem fez aquele curativo para o papai. Que legal. Ele se lembra que os especialistas em dragões disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. E eles passam a vida inteira em meio a violência e sangue desde a infância. Mas olhando para sua filha, ele pensa que embora Muen tenha características óbvias de um dragão, ela não tem nenhuma hostilidade contra ele e lhe trata completamente como seu pai, se perguntando se é porque ela é uma híbrida de um dragão com um humano. E assim ele acaricia a garota falando que ela é incrível. E ela começa a ficar feliz. E ele fala que Muen é muito fofa, mas fala que quando ela crescer, ela não deve ser igual a sua mãe. E a garota fica em dúvida com isso. E Rosewise aparece perguntando qual o problema dela ser igual a ela. E o garoto fala que não é nada. E ela vem toda felizinha, balançando seu rabo. E Muen mostra para sua mãe que foi ela que enfaixou o ferimento do seu pai de acordo com as instruções dela. E Rosewise apenas fala friamente que ela deveria ter feito assim mesmo. E a garota fica feliz mesmo com esse elogio frio. Então Leon pensa que ela tá sendo uma mãe muito rigorosa e fala com Muen, perguntando por que ela não vai se esconder no jardim primeiro, falando que vai sair para lhe encontrar quando contar até 100. E a garota fica feliz que ele queira brincar de pique-esconde com ela, ficando toda alegre
Alegrinha, e ele fala que não é como a mãe dela mandando ela ir rápido, e assim ele começa a contar, e ela sai toda alegre pedindo pro seu pai não contar tão rápido. Enquanto ele conta, ela desaparece correndo, então ele fala com Rosewise já num tom de confusão, e ela pergunta o que ele quer, e ele questiona se ela não tá sendo muito dura com essa criança, mas ela fala que os dragões sempre têm que passar por isso, e eles são rigorosos com seus filhos desde novos para que possam criar guerreiros fortes. Mas Leon fala que ela não é completamente um dragão, e além disso, ela é muito dócil, perguntando se ela não consegue entender isso. Porém, Rosewise fala que ele é um dragão, e dócil é uma palavra depreciativa para um deles. Porém, Leon fala que ele é... Isso aí faz sentido, né? Um dragão, tu não pensa, dragão fofinho, coisa linda. Ele é fofa quando quer ser também. E ela fica bolada com isso, puxando ele pra perto, e fala que ele é apenas um escravo para ela desabafar a sua raiva, mandando ele parar de se atirar nela. E ele tranca rapidamente com essa abordagem, e ela fala que é bom que ele entendeu, falando que é a rainha do clã Dragão de Prata e tem vários assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar daquela criança vai ser dele. E ela fala que a filha deles gosta muito do seu pai, e assim deixa ele sozinho com ela. E ele fica bolado com as palavras da rainha, falando que ele é muito ocupada, como se ele, como matador de dragão, fosse responsável por cuidar de uma criança. Olha, meio que a garota é tua filha. Mas ela não teve culpa, literalmente ela foi... abuso. Não posso falar isso, senão YouTube tem problemas, mas tu entendeste. Talvez, ó, só talvez tu tenha a responsabilidade de cuidar dela também. E eu acho que não, mas enfim, comenta aí o que tu achas. ele nota que tem uma criança parada atrás dele e fala que Muen ainda é muito ingênua e pergunta se acha mesmo que ele não vai lhe encontrar se ela ficar atrás dele. Então ele aponta pra ela falando que ele achou. Porém, a garota fica olhando pra ele friamente e ele pergunta se ela tá com raiva de alguma coisa e começa a se desculpar por deixar ela esperando. Então a garotinha sai correndo e ele questiona o que foi, perguntando por que Muen tá correndo, mas nisso ele perde ela de vista. Ele fala que ela acabou de passar por ali, mas não consegue encontrar e pensa que é muito difícil prever o humor de uma criança, falando que não admira que Rosewise tenha lhe dado a tarefa de cuidar dela. Mas nisso a Muen aparece atrás dele já com um sorrisinho todo sapeca e pula nas costas de seu pai, falando que fofinha. Ele fica impressionado, perguntando se ela não passou correndo por ele, e a garota não entende do que ele tá falando, falando que o seu pai não estava conseguindo achar a Muen, então a Muen saiu pra procurar o papai, e ele se pergunta se viu errado. Mas nisso Muen começa a lhe arrastar pra casa, querendo lhe mostrar uma coisa, pedindo para ele ir. Enquanto isso, a outra garotinha que apareceu anteriormente continua olhando os dois de longe, e aparentemente ele não é pai só de uma, é pai de gêmeas. O cara não tem pouco azar não, tem muito. Eita, que a pensão vai ser dobrada. E olha só que o cara foi no boliche, acertou uma bola só e fez 2 strike. Que doideira, viu? E nisso ele vai com Muen até um local que parece ser uma fonte. A garota começa a desenhar toda... E nisso ele vai com Muen até um local que parece ser uma fonte. A garota começa a desenhar toda alegrinha. E ele pensa que não é tão ruim ter uma filha, pois parece que sua alma foi curada. Ah, tá bom. Faz nem 3 capítulos que tu ia largar a garota pra comprar um cigarro. Não tem culpa de ter sido... Eu já entendeste, não vou ficar repetindo também não. Pra caraca, abandonar com a mãe. E nisso ele pensa que mais cedo ou mais tarde, seu pai vai lhe ajudar a escapar das garras da dragão mãe. Então a garota vai até ele, pedindo para ele olhar o que ela fez, falando que ela desenha um retrato da sua família. E ele pensa que isso é incrível, falando que ela é digna de ser filha do seu pai. Mas então, quando ele olha o desenho da garota, tem 2 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. E ele se pergunta por que tem 2 crianças ali. E ela fala que é a sua irmã. E ele fica chocado com isso, percebendo que não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou 2 com um tiro só. E ele pensa que a criança que viu mais cedo no jardim agora há pouco devia ser ela, e ele a chamou... Na verdade, ao contrário do kill, é... Foda-se, ninguém vai ligar. O nome errado, e não é de se admirar que ela esteja com raiva. Então ela fala que Muen acha que a irmã não tá com raiva, e ela só ficou um pouco tímida quando viu seu pai. E nisso ele fala que na verdade eles não se conhecem, então é normal que eles ainda não estejam familiarizados um com o outro. E ele pensa que é tudo culpa daquela mulher por esconder aquela criança dele, e ele pensa que faz o que está da Disney. Tem que perguntar a verdade para ela. E no escritório de Rosewise ela está trabalhando junto com seu dragãozinho guardião. Então eles notam alguém batendo. Ela tem um dragão de estimação? Ele sai abrindo com toda a força, gritando... Ah, está certo isso. E ela pergunta dragão tem dragão de estimação? Ela foi brincar com a irmã, mas vai direto ao assunto, falando que ela é muito boa em esconder as coisas, perguntando quando ela ia contar que ele tinha outra filha. E nisso ele pergunta se ela já não sabia disso, e ele fala que tem que agradecer a ela, pois dar à luz a uma criança é um trabalho árduo, e ele não esperava que ela desse a luz a 2 pra ele, falando que com certeza trabalhou muito bem. Então ele fala que quando retornar para o Império algum dia, ele definitivamente vai escrever o nome dela na árvore genealógica da sua família. Ela fica bolada ouvindo isso,
perguntando se ele sabe porque não contou sobre a existência da sua outra filha. Então ele pergunta por quê, dizendo achar que ela está com ciúme da sua proximidade com Muen, então ela deliberadamente não deixou Noah lhe conhecer como seu pai. E Rosewise pergunta se ele está tão ansioso para conhecer ela, e ele fala que isso é uma besteira, perguntando quem não quer conhecer a filha, e fala que não é como ela, uma mãe fria e severa, falando que quer cultivar um bom relacionamento com elas. E Rosewise concorda com ele, mandando ele Porra! Ai, que ângulo bom. não se arrepender depois. E assim, na cozinha, ele pega uma faca e começa a pensar nela, falando que vai fazer ela se arrepender, e começa a cozinhar. E o primeiro passo de Leon para se aproximar de sua filha tímida seria abrir a barriga dela com uma comida deliciosa. E ele pensa que costumava fazer esse ensopado de creme com frequência no batalhão, e ele fala que todos que comeram diziam que era bom, e o sabor doce também é adequado para as Pô, mas, irmão, tem uma diferençazinha de comida de exército boa para uma comida normal boa. As pessoas no exército não comem muito bem, principalmente na época medieval. Vão aceitar qualquer coisa. Aqui tá já falar comida de chefe. Não vai combinar tanto. crianças. E ele pensa que não tá nada mal, e suas habilidades culinárias com certeza não enferrujaram. E ele fala que esse sabor com certeza vai ganhar a Noah. E ele começa a planejar a reação da garota, com Noah falando que ama muito seu pai e a comida que ele cozinha. E ele fica todo felizinho cozinhando. As empregadas observam aquilo, falando que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda cozinha para sua família, falando que ele realmente é um bom dragão que se importa com a sua família. Ai, pensou que ele é dragão? Nota sua majestade chegando com as suas filhas e abaixa a cabeça, e ela fala que elas não precisam esperar por pedido de jantar naquela noite, falando que elas podem ir e descansar um pouco, e elas agradecem a sua rainha. Então Leon nota que elas chegaram e fala que elas chegaram bem na hora, quando a comida ficou pronta, e assim Muen corre para cima do seu pai, falando que o cheiro tá muito bom, e ela fala que ouviu que as duas amam carne, então ele fez ensopado e bife especialmente para elas, e ele já fica convencido, se perguntando se Noah tá sentindo o cheiro do sentimento do seu pai, mas então a garota nem olha pra ele, fica toda esburrada e virando a cara, e ele fica chocado com isso, se perguntando por que isso tá diferente do que ele imaginou. Então ele fala que essa rainha dragão havia previsto a situação, então ela não permitiu que ele conhecesse Noah, e ela tá com uma cara bastante convencida, adorando o que tá acontecendo, mas ela fala com Noah, dizendo que esse é o seu primeiro encontro formal com seu pai, mandando ela se apresentar, e a garota faz isso, falando ser Noah Kamal Kelv, filha da rainha dragão. É aquela criança que se acha chata pra caralho. Prateada Rosewise, e fala que tem 1 ano e 2 meses de idade, e é dito que os dragões são uma raça imortal, e os bebês dragões crescem mais rápido do que crianças humanas, e ele se apresenta é por isso pra que tem ela, essa altura. falando ser Leon Cosmod, falando que é o pai da garota, e é dito que o segundo passo de Leon para se aproximar de sua filha é dizer olá e Se eles são imortais, por que não tem super populamento? Como é que é dizer? Não é palavra, é quantidade muito grande de pessoas que não vai ficar com muitas pessoas, é isso. educadamente deixar uma boa impressão. Porém, a garota não liga muito pro que ele fala, e ele se pergunta por que essa criança é tão fria, se questionando se ela tem algum rancor contra ele, e Muen vai até sua irmã, pedindo para ela falar mais e não envergonhar seu pai. Porém, a garota tira ele pra merda, falando que ele... Porra, pra quê? Coitado. Deu uns problemas, mas já tá tudo certo, bora continuar então. Parece ser muito fraco, se questionando se ele realmente é o seu pai. E nisso ele leva um baita do Coitado. fatality de todas as frases. Se bem que ela é forte, né? Pão. Se bem que eu não sei. Nunca vimos ela lutando, mas ela era o mais forte da humanidade. Que a garota fala, percebendo que essa filha dele é muito selvagem e nariz em pé, e a carreira de Leon como pai começa a enfrentar a sua primeira crise. E após esse primeiro contato caótico, é dito que os jantares familiares são a melhor ocasião para os membros da família conversarem e se aproximarem, mas agora isso se tornou o momento mais tenso da vida de Leon, e assim Muen manda sua irmã ajudar ela a cortar sua carne, e ela até aceita, pegando o prato de Muen e começando a cortar. Simplesmente fofa demais. Ela tá tudo ansiosinha enquanto vê a irmã cortando. E Leon pensa que seus dois filhos se parecem, mas suas personalidades são completamente diferentes. E é óbvio que Noah se parece mais com a mãe dela. Então ele pergunta pra Noah se a comida está boa. E ela fala direto e friamente que não, falando que a carne é dura e difícil de mastigar. E fala aí, pô, ela é boa pro padrão de exército. Sim, Rosewise começa a rir do que tá acontecendo. Então Muen pergunta por que sua mãe está tão feliz. E ela fala que finalmente o pai dela está reunido com a família. E ao ver eles felizes, naturalmente, ela também fica feliz. E pergunta pra por Leon isso se ela é. está certa, que nem é tortura, ele não. também não tá feliz. E ele fala que é claro que tá feliz de estar com a sua família. E Muen pergunta se seu pai pode jantar com eles todos os dias. Ele fala que é claro, mas pensa que não quer comer com essa dragão todos os dias. Porém, Noah fala que seu pai não vai poder fazer isso. E Muen logo pergunta por que não, e ela fala que é porque ela quer estudar logo no departamento de jovens dragões da Academia Sunhalf. Mas Rosewise fala que o departamento de jovens dragões é para
dragões entre 4 e 5 anos e pergunta por que ela está tão ansiosa para se matricular. E ela fala que é porque ela quer logo derrotar Dragon Slayers. E assim seu pai só falta surtar ouvindo isso, notando que ao que parece essa garota quer derrotar a ele, seu próprio pai. Então ele fala que caçadores de dragões são todos muito fortes e Noah ainda é muito pequena e é muito perigoso. Porém ela manda ele não lhe tratar como uma criança, com uma atitude completamente igual à da sua mãe, totalmente arrogante. Mas ele pensa que ela ainda é uma criança. E Rosewise fala que achou a ideia de Noah muito boa, pois quanto mais cedo ela aprender as habilidades, logo poderá lutar contra os caçadores de dragão. E ela pergunta se está certa para Leon, questionando se ele tem alguma razão para impedir que Noah vá de imediato para a escola. E Para impedir ela de matar os meus amigos, né? Eles cuidaram de mim tanto tempo, foram a minha retaguarda, agora queres que eu mande a minha filha matar eles? Que motivo mais seria além desse? ele pensa que se continuar se opondo a Noah, com certeza ela só lhe odiaria mais ainda como pai. E ele pensa que só pode mudar a sua opinião sutilmente. Então ele fala que tá tudo bem por ele. E a garota até fica desconfiada. E agora ele começa a entender, pois aquela mulher quer usar Noah para lhe atacar mentalmente durante aquele jantar. E na mente dele, ela é uma carrasca pronta para devorar ele enquanto ele está no prato. Então ele pensa que ela deve esperar, falando que logo logo vai lhe dar o troco. E assim Rosewise fala que como o pai dela concordou, então está decidido, falando que a prova de acesso para a academia Sunhalf vai acontecer em um mês. Então, durante esse tempo, o pai dela irá lhe ajudar a se preparar. E ela fica toda animadinha, empolgada, concordando com a sua mãe. E assim, no fim do jantar familiar, Moen ficou grávida? Uma grávida de 6 meses, falando que sua barriga ficou redonda de tanto comer. E Noah chega ficando impressionada com o tanto que a garota comeu. E assim, Leon chama Rosewise, falando que eles têm que lavar os pratos. E ela fica em dúvida quanto a isso, falando que os empregados vão se encarregar disso. Mas ele fala que depois da janta, o casal limpa e lava os pratos juntos, falando que essa é a forma correta de terminar um jantar em família, perguntando se ela não quer criar um ambiente familiar harmonioso diante delas. Mesmo Não, eu tenho empregados, os empregados são eu tô pagando eles pra isso, vou pagar eles pra ficarem aí parados, tanto, esperando. Não, pô. como que seja de mentira. E ele chega próximo ouvido dela falando isso, cheio de maldade no coração. E Moen, ouvindo isso, fica toda animadinha, querendo ver sua mãe lavando louça. Oxi! Ok. Machista opressora. A mãe tá querendo que ela arrume a casa e lave a roupa. E assim, Rosewise acaba concordando. E Moen fala que também quer ajudar. Mas Noah agarra ela e fala que a garota tem que ir com ela. E nisso ela pergunta pra onde elas vão. E após ficarem sozinhos, eles começam a lavar a louça. Porém, Rosewise pergunta quando ele planeja começar a lhe ajudar. E o cara que tava sentado vendo ela fazer tudo pergunta se ela já esqueceu o que lhe disse há 2 anos atrás, onde ela falou que nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões altamente treinado e forte. E assim, ele ativa a marca no peito dela, que já começa a fazer efeito, e ela pergunta pra Leon o que ele está querendo aprontar. E ele fala que da última vez ela se aproveitou do seu cansaço para lhe manipular com a marca de dragão dela, mas ele fala que dessa vez vai ser diferente. E ela pergunta se ele acha que pode fugir dali usando aquele truque manjado, e já começa a partir pra ignorância, jogando seu rabo na direção dele. Essa frase fica diferente quando eu penso nisso de olhos fechados. Lhe bater. Mas então o garoto para o rabo dela apenas com sua mão e pergunta quem disse que ele quer fugir, agarrando a cauda dela. E ao agarrar a cauda dela, a reação vem instantaneamente. E ela já começa a ficar deveras quente. Mas terminamos aqui e se queres uma próxima parte para ver o que vai acontecer daqui, deixa o like e inscreve-te, que é isso que me importa muito. E já viste até aqui? Por favor, acompanhe sempre os vídeos até o final, que isso me ajuda demais. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.